Olá, eu sou o Brandon Santos. Eu sou o Jonathan. E hoje nós te contaremos sobre 3 filmes que vão explodir a sua cabeça. Então, vem com a gente. Bom, o primeiro filme que eu quero falar é sobre o filme do Coringa, né? Inclusive vai ter vai ter o segundo filme dele agora, né? Mas eu vou falar do primeiro filme. E o primeiro filme é o seguinte, vai contar a história de um rapaz que ele era muito debilitado, muito pobre, enfrentava muitas dificuldades e ele tinha uma mãe que era praticamente maluca. E ele descobre que ele passou a vida dele inteira passando necessidades e o pai dele era possivelmente o Thomas Wayne, né? Que era um milionário que poderia ter dado uma vida dele digna pra ele, né? E chega um momento do filme onde ele tem que matar sua própria mãe. Mas aí que tá, por que ele matou a própria mãe? Em um determinado momento do filme, ele começa a ir atrás de respostas do porquê que sua mãe estava tão debilitada e do porquê que o seu pai, Thomas Wayne, que é pai do Bruce Wayne, o abandonou. Ele vai até um teatro onde o Thomas Wayne está e começa a questioná-lo dentro do banheiro. Só que a partir dali ele descobre que não tem parentesco nenhum com ele, porque a sua mãe inventou tudo. Inclusive, a sua mãe já tinha sido internada em um hospital psiquiátrico. E no laudo dela confirmava que ela foi para lá com uma criança e ela sofria de transtornos mentais, inventando toda a história. Ele se revoltou e acabou matando a mãe dele. O Coringa tinha um grande sonho de ser uma pessoa notável, uma pessoa admirada, uma pessoa famosa. E ele trabalha isso ao longo do filme, até que ele consegue isso. E ele vai no programa de um cara que ele era muito fã, que o sonho dele era estar nesse programa. E ele consegue atingir esse sonho, só que ele não esperava que iria acontecer o que aconteceu. Ele foi no programa após ser zombado. Isso porque em um show que ele se apresentou, somente ele ria, enquanto a plateia achava ele ridículo. Esse pedaço, né, gravado dele nesse show foi para esse talk show e as pessoas zombaram dele. Logo, ele foi chamado por esse homem para se apresentar no seu programa, estilo um The Noite ou outro talk show da vida, um Jô Soares da vida. Né? Ele se apresentou e ele começou a questionar sobre o motivo de ser piada. Ele sacou uma arma e matou o apresentador. Só que onde entra toda essa história de ser ao contrário ou ser realmente aquilo? A história começa quando ele vai atrás dessas informações. Em um determinado momento, quando ele rouba o caderno de informações da sua mãe, ele começa a correr pelo hospital psiquiátrico, até ele conseguir descer as escadas, mas ele ouve os passos dos guardas indo atrás dele. Quando ele consegue ler todas as informações, os guardas estão muito próximos a ele. Você percebe isso conforme os barulhos que os guardas emitem. Então você não sabe se os guardas capturaram o Coringa ou não capturaram. E é aí que entra todo o questionamento sobre a história. Aquilo tudo, pós esse fato, aconteceu ou foi invenção da cabeça dele? Bom, é um filmezinho que dá um plotzinho de leve. Agora vamos começar a aumentar o nível aqui. Vamos falar sobre a origem do meu muso Christopher Nolan. Então, o filme A Origem é o seguinte, gente. O filme ele mostra uma situação, né? Claro que é um filme de ficção, onde você pode entrar dentro dos sonhos das pessoas. Você entra dentro dos sonhos das pessoas para implantar uma ideia. Porque uma ideia, quando ela entra na sua cabeça, ela é altamente contaminosa. Uma ideia, ela é como um vírus, que ela se propaga dentro do seu cérebro. E é mais ou menos isso que o filme quer passar. E nesse filme, o mais interessante é que existem camadas de sono. Existe a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, até você chegar no limbo, que é o último nível do estágio do sono, onde você não sabe o que é verdade e o que não é. O protagonista do filme, DiCaprio, foi contratado por esse milionário para colocar uma ideia na cabeça de um outro milionário. Só que aí que entra a história. O que está acontecendo no meio disso tudo? O outro milionário era dono de diversas empresas, só que uma dessas empresas era concorrente direta desse outro milionário. Então a ideia principal era colocar na cabeça desse milionário rival a ideia de que ele teria que vender todos os seus negócios para não concorrer com esse rapaz que contratou
o DiCaprio. E até aí eu acho que o filme já deve ter explodido a sua cabeça, você não deve estar entendendo nada, é camada sobre camada. Eu aconselho você ver pra você entender melhor, mas aí onde é que vai entrar o plot twist? O plot twist é o seguinte, o DiCaprio ele tinha dentro da sua mente memórias da sua esposa, onde ele perdeu a sua esposa no limbo. E acontece no decorrer do filme várias coisas onde ele é obrigado a entrar em outras camadas. E cada vez que você sobe uma camada, fica mais perigoso ainda de você conseguir voltar ou de reconhecer o que é uma realidade e o que não é. E é aí que vai entrar o grande plot do filme. Por ser um homem extremamente perigoso para muitas pessoas e ser o melhor no que ele fazia, ele era muito perseguido. Logo, ele não podia voltar ao seu local de origem, o seu país, o seu município, o seu bairro, para ter o encontro com os seus filhos. O tempo passava, seus filhos cresciam e ele não tinha o contato de pai para filhos. E isso doía muito dentro dele. Então ele queria voltar a ter uma vida normal. Então esse milionário ofereceu exatamente aquilo que ele queria: devolver a dignidade dele, fazendo com que ele voltasse a ter contato com os seus filhos. E ele só aceitou esse serviço de entrar na mente desse rapaz para poder fazer vender a empresa, porque ele queria muito ver os seus filhos. E nesse grande trabalho, esse outro milionário também contratou outras pessoas para proteger ele desses tipos de pessoas que entram na mente das pessoas. Então nosso protagonista, interpretado pelo DiCaprio, enfrentou grandes problemas ao entrar na mente desse milionário. Ele consegue, digamos assim, que resolver no que ele foi contratado. Mas no final do filme, ele encontra os seus filhos e ele roda um peão. E ele só aceitou esse serviço justamente porque ele queria muito ver os filhos dele. Porém, ele encontrou grandes problemas ao executar esse serviço. Por quê? A mente que ele invadiu contratou uma empresa que sabia que a mente dele poderia ser invadida e montou todo um esquema de defesa, fazendo com que o nosso protagonista do filme, interpretado pelo DiCaprio, tivesse que entrar em camadas acima de camadas e fazendo assim o filme ficar muito mais interessante. Um detalhe também que tem no filme é que cada um tem um totem, E ele tinha um totem da esposa dele, se eu não me engano, que era um peão. Ele rodava aquele peão, e se o peão não caísse, ele estava num sonho. Se ele caísse, ele estava na realidade. E após esse grande trabalho que ele tem, o nosso brilhantíssimo diretor Christopher Nolan, ele faz com que o DiCaprio ele execute a missão dele, ele encontra os filhos dele e aí ele gira o peão. E ele, quando ele está indo em direção aos filhos dele, o filme simplesmente acaba, fazendo com que a gente fique pensando, será que ele encontrou realmente os filhos dele ou será que ele estava dentro de um sonho? É um grande plot, recomendo esse filme. E por fim, Ilha do Medo, que também é com DiCaprio. Ilha do Medo é basicamente uma ilha onde existe um hospital psiquiátrico. Nesse hospital psiquiátrico, DiCaprio entra com outro homem, que aparentemente parece ser um detetive. E o que eles estão fazendo nessa ilha? Em busca de informações sobre uma mulher que desapareceu. E o mais interessante é que o filme, eu particularmente achei o filme muito pegado, muito arrastado, muito chato, até que tem um grande plot no filme. Por quê? Porque ele vai investigando, ele entra como um delegado e um detetive, eles ficam sondando as coisas que vão acontecendo nesse hospital, eles vão descobrindo várias coisas, e aí as pessoas perguntam se ele tomou alguma medicação, se ele tomou alguma injeção, se ele passou mal, e as pessoas vão falando que aquilo ali são tudo remédio para controlar a mente dele, e aí você começa a ficar pensando, será que estão tentando fazer ele ficar maluco ou não? E você começa a se questionar no filme o seguinte: será que ele é maluco ou será que estão tentando fazer com que ele fique maluco para esquecer esse lance de ser detetive e de fato investigar sobre a causa dessa mulher ter sumido? Então ele não aceita nem mesmo o cigarro oferecido pelos diretores dessa unidade. Ele nega absolutamente tudo por achar que tudo está contaminado. Só que aí, em busca de informações, ele encontra uma mulher dentro de uma caverna. Dentro dessa caverna, quando ele encontra essa mulher, a mulher confirma para ele que tudo que foi oferecido para ele era uma forma de controlar a mente dele e fazer com que ele ficasse maluco. Que era para ele negar tudo, não aceitar nada e que todas as convicções deles estavam certas. Essa mulher que está na caverna alerta ele para o seguinte: as informações que ele está buscando estão no farol. Então ele vai para esse farol em busca dessa mulher desaparecida. Só que ali acontecem coisas
que você começa a questionar no filme o que de fato é realidade ou o que de fato não é. E você, Breno, o que tu acha? Tu assistiu o filme? Assisti, eu acho de coração que ele tava maluco. Eu já acho que deixaram ele maluco dentro da ilha. E você acha o quê? Você que tá me assistindo aí, já viu o filme? Você acha que ele era maluco? Você acha que fizeram ele ficar maluco? Esse é o grande plot do filme, super indico pra você aí. Só pra completar, esse filme envolve também a mulher falecida dele. Então começa mais questionamentos sobre ele ter ficado maluco após o falecimento de sua mulher e de seus 2 filhos. Mas se eu contar mais aqui, eu vou dar dando muito spoiler. É bom vocês assistirem, é bom vocês verem, é bom vocês tirar suas próprias conclusões. Então é isso, eu espero que vocês assistam esses filmes e volte aqui para comentar sobre qual foi o mais marcante e o qual entregou mais coisas que você acha. Vai lá, confere. Tem na Netflix, tem na Amazon, enfim. Procura aí que você vai achar esses Hoje em filmes. dia é fácil de achar, né? Hoje em dia na internet não é difícil muito achar. mole. Até na pirataria tu encontra também. É isso aí. Apesar dos spoilers, é um filme que vale muita análise porque requer muita atenção nos detalhes para você pegar realmente a mensagem do filme. Então é isso. Você gostou desse vídeo? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.